como eu faço para liberar essas memórias que estão ali no meu inconsciente, que estão no meu ser e que estão bloqueando a minha vida financeira. Lucinéia, me mostra, me fala aí como eu posso reprogramar a minha mente, como eu posso fazer uma limpeza dos padrões. Eu já sei que eu preciso perdoar as pessoas, eu já sei que eu preciso aí literalmente reprogramar a minha mente, mas eu não sei qual técnica, o que fazer. Hoje nós vamos falar de uma ferramenta muito poderosa, milenar, que é o Ho'oponopono. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um conteúdo aqui no nosso canal. Hoje falando sobre o Ho'oponopono, eu sou a Lu, eu te convido a saborear esse conteúdo aí cheio de luz, esse conteúdo que realmente vai fazer a diferença na sua vida. Nós vamos falar um pouquinho sobre o Ho'oponopono, um pouquinho da história, o que é o Ho'oponopono, né? Gente, o Ho'oponopono é uma prática espiritual, que nós falamos que é uma ferramenta, mas é uma prática espiritual já utilizada aí há muitos e muitos anos. É uma prática ancestral do povo havaiano. Essa prática antiga, né, do povo havaiano, eles trabalhavam para quê? O Ho'oponopono original, que é a oração da forma que eles faziam, ela era específica para doenças e para a harmonização dos relacionamentos. Por quê? Porque eles acreditavam, eles compreendiam ali que as doenças pessoais, as doenças físicas ou mentais e conflitos, eles estavam interligados. Então esse povo, eles praticavam o Ho'oponopono original que eles criaram para fazer toda essa limpeza aí de memória. Eles tinham com eles que a falta de perdão e as emoções negativas que as pessoas armazenavam ali como memórias de dor eram as razões que causavam todos os problemas, todas as doenças, todos os conflitos, todos os tipos de problemas que envolvia doença e envolvia conflitos de relacionamentos ali em harmonia. Então, o Ho'oponopono, ele era utilizado para fazer o quê? Uma harmonização. Ele era utilizado para fazer uma harmonização nesse campo. Eles compreendiam que quanto mais eles limpassem essas memórias, quanto mais eles perdoassem, isso iria ser ressignificado. E o termo Ho'oponopono, né, ele foi traduzido aí pra gente como uma limpeza mental. É fazer o quê? É limpar todo esse lixo que nós carregamos, né? Eles vieram com essa intenção. Criaram com essa intenção para limpar todo esse lixo aí emocional. A palavra Ho'oponopono é pono. O que significa a palavra Ho'oponopono? Vamos tirar só o pono para vocês verem o quão poderoso que isso é. O pono significa Deus, né? Significa qualidade, significa excelência, significa reverência, tem tantos virtuosos, tem tanto significado. Ho'opo, limpeza, Deus. Então eu tenho a limpeza das memórias e que as minhas memórias volte a ser como Deus criou. Por isso o Ho'oponopono, ele até hoje, ele é muito, 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 muito poderoso. É uma ferramenta, é uma ideologia que as pessoas aí, elas realmente, elas obtêm assim muitos milagres. Falam até que sim, milagres, porque ela vai lá no nosso inconsciente trabalhar nessas memórias mesmo. Hoje em dia, o Ho'oponopono não é mais feito como era feito antigamente, porque antigamente, quando se criou, era se feito ali os povos, né, eles se reuniam, era feito um ritual, não era feito o Ho'oponopono assim como é feito hoje, era feito um ritual e ou era feito ou coletivo ou nas famílias onde o representante maior
Vamos supor que era feito em determinado ali local de espiritualidade. Então, o chefe, ele ia lá e ele comandava a reunião, era como se só ele pudesse fazer aquela liberação das memórias. E quando era feito em família, aí o chefe da família era ele que tomava a frente. A senhora Mohana, ela compreendeu que o efeito da limpeza, dessas limpezas de memória, desse padrão, ele não precisava de um ritual. Ela aprendeu daquela forma, onde era feito todo um ritual, né? Todo um coletivo que precisava ter a autorização de todos para que fosse limpo, para que fosse ressignificada aquelas memórias. Então a senhora Mohana, ela veio, ela criou uma nova era do Ho'oponopono, que é inclusive o que nós conhecemos agora. Ela tirou todo aquele ritual que era feito, porque ela entendia que não precisava ter, eu não preciso. O que ela entendeu? Eu não preciso reunir todas as pessoas para que seja feita a cura. Eu não preciso criar uma verdadeira reunião com todos os familiares para que alguém seja curado. Eu não preciso criar um ritual para que seja harmonizado um relacionamento. Não, ela deu um novo significado ao Ho'oponopono. Ela tirou essa parte de tempo e de espaço, que também não precisa a pessoa estar aqui presente comigo para que eu faça um Ho'oponopono e obtenha a cura. Então a Mohana, ela veio aí fazer uma revolução, uma nova leitura do Ho'oponopono, que é o qual nós conhecemos hoje. E o Dr. Lee, que é quem divulgou esse Ho'oponopono, que nos trouxe muita visão do Ho'oponopono, fez com que o Ho'oponopono fosse muito visto pelo mundo. Por quê? Dr. Lee, ele ficou muito conhecido por ter curado uma ala inteira. Na verdade, ele curou um hospital inteiro psiquiátrico. Pessoas que eram condenadas, presos condenados, que foram para um hospital psiquiátrico lá no Havaí. E o Dr. Lee, ele resolveu que sim, ele iria levar essa prática, que era algo que ele era um aluno da senhora Mohana, e ele falou assim, não, agora eu vou praticar isso na minha vida. E o Dr. Lee, ele pegou e ficou conhecido por quê? Porque ele realmente curou um hospital inteiro. Ele curou um hospital inteiro psiquiátrico, um hospital que era pessoas presas, condenadas por crimes assim bárbaros. E o Dr. Lee disse sim para trabalhar nesse lugar. Porém, ele falou uma coisa: eu não preciso ter contato com ninguém. Porque aí o Dr. Lee já trabalhava com essa mesma linhagem, com essa mesma característica da Mohana, né? Porque ele era aluno dela. Então, ele já tinha passado 5 anos estudando com ela. Então, ele trouxe isso para a vida dele. Ele falou, olha, eu não preciso... Ele era um médico, e um médico com uma espiritualidade muito elevada. Então, ele falou assim, eu não preciso ter contato com nenhum preso. Essa foi a grande diferença, assim, do Dr. Lee. Como que ele fazia isso? Ele pegava a ficha daquele... vamos supor que hoje ele ia trabalhar com o João. Ele pegava a ficha do João. E ele não sabia qual era o crime que o João tinha cometido. Ele pegava a ficha com a identificação apenas, com o nome do João. Ele não abria ali para ver qual foi o crime que o João cometeu, o porquê que o João estava ali. Não, ele só fazia isso. Ele pegava a ficha do João, segurava na mão dele e perguntava: qual o problema dessa pessoa? O que em mim está contribuindo para o problema desse paciente? E depois que ele fazia essas duas perguntas, primeira pergunta, vamos lá, vamos voltar. Qual o problema
dessa pessoa. A segunda pergunta que ele fazia: o que em mim está contribuindo para esse problema? Eu te amo, sinto muito, me perdoa, sou grata. E o Dr. Lee, ele fazia uma repetição de 108 vezes, ou até quando ele achasse que aquilo ali já estava limpo. Ele utilizava o japamala, que é um instrumento que com 108 contas. Então ele falava: o que em mim, pegou a ficha do João e falava: o que em mim, qual é o problema dessa pessoa? O que em mim está contribuindo para esse problema? E começava: eu te amo, sinto muito, me perdoa, sou grato. Eu te amo, sinto muito, me perdoa, sou grato. Eu te amo, sinto muito, me perdoa, sou grato. Eu te amo, sinto muito, me perdoa, sou grato. E o que ele fazia com isso? Ele fazia uma limpeza das memórias, uma desprogramação das crenças limitantes daquela pessoa. Porque já entendia que nós estamos todos emaranhados. Nós todos somos um. Então, quando eu curo o outro, quando eu curo em mim, eu curo no outro. E ele fazia essa intenção. Ele não precisava ter contato com a pessoa, ele não precisava ver a foto de ninguém, ele só pegava a ficha, que era para pegar o quê? A energia daquela pessoa. Era para sentir, era para entrar em contato com a energia daquela pessoa. Ele entendia que Deus já veio, né? O que está escrito aí, ó: buscai primeiro o reino dos céus e tudo mais será, né? Buscai primeiro o reino do céu e tudo mais será acrescentado. Então, o Ho'oponopono, ele traz essa metodologia. Primeiro você busca o reino dos céus e tudo mais será acrescentado. Primeiro você pergunta o que aquela pessoa tem e pede para limpar. Então você está buscando o reino dos céus, né? Primeiro, e depois você vai obter a cura. Então, gente, o que esse buscar o reino do céu quer dizer? O que? Nosso estado mais elevado de consciência, quando nós acreditamos mesmo, nós vamos ali e entregamos o problema para Deus. É quando se tem fé. E o Ho'oponopono, ele trabalha muito com isso. Ele trabalha 100% com a questão do perdão, com a questão da fé, né? Você diz: eu te amo, sinto muito, me perdoa, sou grato. E você vai repetindo, né? Você vai repetindo aquela intenção. Eu tenho um objetivo, eu quero curar. Vamos colocar aí uma dor de cabeça no meu filho. Então eu vou lá e vou perguntar qual é o problema do meu filho? O que em mim está contribuindo para que esse problema aconteça? Eu peço que limpe, que purifique e que tudo volte a ser ao estado normal de quando Deus criou. O Ho'oponopono, ele vai trabalhar sobre fundamentos, para vocês entenderem um pouco mais o porquê que essa técnica aí onde eu falo: eu te amo, sinto muito, me perdoa, sou grato, que por si só já são palavras de verdadeira purificação. Então, ele vai ali no primeiro fundamento, que é memórias inspiração. Memórias vezes / inspiração. Então, o que são as memórias? Para nós entendermos. 4 fundamentos. Primeiro fundamento: memórias vezes inspiração. Então, as memórias são todas as nossas crenças limitantes. O que são crenças limitantes? É tudo aquilo que eu ouvi ou quando eu era criança ou em outras vidas e que estão me limitando a prosperar, que estão me limitando a ter um bom relacionamento, estão me limitando a ter sucesso. Então, são as crenças, são as mágoas que eu guardo. Às vezes eu ouvi algo lá quando eu tinha 2 anos e eu fiquei magoada e aquela mágoa ainda está no meu campo reverberando até hoje. Às vezes é uma coisa tão boba, mas que naquele momento me causou mágoa, me causou um trauma. Então é uma memória que está ali, que está ali dia e noite, trabalhando na minha energia, que eu não sei, às vezes eu nem sei o que aconteceu, eu não me recordo mais, mas eu sei que aquela memória virou uma crença limitante, tem alguma coisa que não
por exemplo, não me deixa avançar no meu campo financeiro. Então, você tem ali as suas memórias. E a intuição. Aí quando a gente fala inspiração, desculpa, não é intuição, é inspiração. Quando que acontece a inspiração? Quando eu realmente acredito que Deus quer o meu melhor e que eu entrego. Às vezes a gente fala assim, olha, faça o seu pedido, faça suas técnicas, não fique olhando, solta. Solta para quem, né? Solta para quem? Aí fala assim, solta para o universo. Quem é o universo? Que universo é esse? É para Deus. Então a inspiração é quando eu realmente acredito ali naquele Deus, quando eu realmente acredito que ele é capaz, sim, ele é capaz de curar, ele cura, né? Jesus Cristo já disse isso, que a própria pessoa se curava. Por quê? Porque ela tem Deus dentro dela, não é o outro. Então é ela que tem Deus. Então eu tenho as memórias e primeiro tem a primeira, né, é memórias e inspirações. Por quê? Eu tenho as memórias traumáticas e eu tenho Deus ali trabalhando comigo. Segundo fundamento são as questões das três mentes, inconsciente, consciente e a mente superior. Então nós vamos ali falar do nosso inconsciente, que são o quê? São as nossas emoções, toda aquela parte, né, que está ali trabalhando e que eu não tenho poder sobre ele hoje. E o meu consciente, aí vem para a parte do meu consciente, que já é o meu lar, é o racional, é o meu livre-arbítrio, né? É o meu poder de querer ser curado ou não, é o meu poder, eu tenho o livre-arbítrio de querer evoluir ou não. Então, realmente, essa é a parte ali do nosso consciente, que é a nossa escolha, é a nossa decisão, é a ação. E a supraconsciência, que é a mente de Deus, que a gente fala que é a mente de Deus. O terceiro fundamento do Ho'oponopono é o zero, é o ponto. O que é o zero? O zero é o Deus. É quando você parou, você silenciou e você se permite não pensar em nada. Você se permite se conectar com Deus. Então, o Ho'oponopono, quando fala o zero, o terceiro fundamento do Ho'oponopono é o zero, é o quê? É você saber que naquele momento ali que você está fazendo aquela prática, onde você está fazendo para uma cura sua, para uma cura de outra pessoa, é você e Deus. É você e Deus. Que no final somos nós e Deus. Então nós só temos que entender isso. O quarto fundamento do Ho'oponopono é responsabilidade total. É você ter responsabilidade total de que tudo que você criou hoje, tudo que você está vivendo hoje, é sua responsabilidade. Todos os seus sentimentos é sua responsabilidade. Não é responsabilidade do outro, é sua. Quando você assume, para você fazer o Ho'oponopono, você tem que assumir a responsabilidade. Como que o Dr. Lee, ele assumia a responsabilidade, ele pegava aquela ficha e ele tinha com ele que a responsabilidade daquela pessoa estar naquele lugar sofrendo daquela demência era algo que ele fez para ela, porque estava emaranhado, porque ele entendia que se alguém chegou até ele, se uma pessoa, se um paciente chegou até ele para se curar, algo nele precisava ser curado. E ele ficava questionando? Não. Ele ficou buscando para ver, nossa, qual foi o crime que a pessoa... Não. Ele assumiu 100% responsabilidade. Que às vezes você tem contato, vamos colocar aí um exemplo, você tem contato com uma pessoa que vive numa raiva, vive com raiva de Deus e o mundo. E qual é a sua responsabilidade? É assumir que dentro de você tem alguma raiva ali e que você precisa limpar. Porque se aquela pessoa chegou no seu convívio, é para que você se cure. Aí você vai falar, Lucinéia, eu sou uma pessoa calma, sou uma pessoa tranquila, mas na outra encarnação, como que você é? Como você quer evoluir hoje se você não sabe o que você fez para trás?
Você não sabe quais foram as dores que você deixou para trás. Então, o Ho'oponopono, você precisa assumir essa responsabilidade. Quando você, eu quero curar a ansiedade do meu paciente, tá ok. Qual é o problema do meu paciente? O que em mim, Criador, Deus, o que em mim está contribuindo para a ansiedade em fulano? Então, olha só, eu tirei o foco da pessoa, peguei a ansiedade que ela está e perguntei o que em mim está contribuindo para acontecer aquela ansiedade nela. Porque se chegou até mim paciente com ansiedade, tem algo que eu preciso limpar. Tem alguma memória ali rodando no meu inconsciente que está causando uma ansiedade, porque nós somos tudo energia. Nós estamos emanando o tempo todo, né? Nós estamos vibrando o tempo todo. Nós estamos vibrando, nós estamos trocando energia o tempo todo. Então, quando eu me curo, eu curo o outro. Essa é a filosofia do Ho'oponopono. Você tem que ter, o quarto fundamento do Ho'oponopono é ter responsabilidade total. O quinto fundamento do Ho'oponopono é a questão do amor. Por que entra essa questão do amor, né? A palavra eu te amo, ela é uma palavra fortíssima. Ela está numa frequência elevada muito alta. Ela está numa frequência de amor, de alegria, de paz, de iluminação. Então, quando você tem amor pelo outro, quando você restabelece o amor que nós já sentimos, que nós viemos sentindo o amor. Vocês já viram como uma criança é pura, como uma criança é amorosa, né? Porque ela tá o quê? Ela tá no estado dela ali de criação, depois é que ela é influenciada. Então, o quinto fundamento do Ho'oponopono é realmente você sentir esse amor. É você sentir que você e Deus, vocês estão no mesmo, nós estamos no mesmo ritmo. É você intencionar, querer estar no mesmo ritmo de Deus, né? Ter o amor de Deus, sentir o amor de Deus. Isso é muito assim, às vezes parece muita filosofia, mas não. Você, nossa, mas eu pensei que o vídeo de Ho'oponopono só ia me dizer o que eu te tenho que falar, Divino Criador, cura em mim o que está causando isso para o outro, eu te amo, sinto muito, sou grata. Não, gente, a gente precisa entender quais são os fundamentos, qual é o passo a passo disso. De onde que isso veio? É uma origem havaiana, tá? Mas ele foi criado assim? Não. Ele foi criado com ritual, era feito um ritual, era feita uma oração, era feita toda uma oração. Depois veio a Mohana, que deu uma repaginada aí, que ela entendeu. Ela já tinha um grau evolutivo a mais do que os outros irmãos, né? E ela entendeu que não precisava de ritual, não precisa de ritual. Na verdade, nós não precisamos de ninguém. Quando nós acreditamos, eu digo nós porque eu também, assim, eu quero muito acreditar em tudo isso. Que eu tenho o poder de Deus, né? E que isso está tudo certo, isso não é soberba. Eu sou poderosa, eu tenho o poder de Deus, porque Ele me criou, Ele me deu todos esses dons. Então, se eu souber, a partir do momento que nós soubermos manipular isso para o bem, nós vamos aí alcançar a iluminação, né? A iluminação. Quanto mais perto de Deus nós estamos, mais tudo nós temos. Mais facilidade nós temos para ter dinheiro, mais facilidade nós temos para ter tudo de bom. Então, uma coisa, a espiritualidade e a matéria, elas andam juntos. E isso também é muito importante nós frisarmos aqui nesse vídeo que fala sobre o Ho'oponopono. O sexto fundamento do Ho'oponopono é a questão de que você tem que ter consciência que você só pode curar a si mesmo. Por quê? Milhares de pessoas procuram terapias, procuram cursos, procuram isso, procuram aquilo, porque quer curar o pai, a mãe, o filho, a sobrinha, enfim, os familiares, as pessoas que ela ama. E isso é muito da natureza do ser humano. O ser humano, ele quer salvar as pessoas. Esse é o nosso instinto bom, é o de salvar as outras pessoas. Porém,
nós temos que entender que nós não salvamos ninguém. Nós só temos o poder de salvar a nós mesmos. A partir do momento que eu tenho carinho comigo, que eu salvo a mim mesma, eu vou estar numa frequência mais elevada e eu vou influenciar aí os meus filhos, os meus pais, os meus irmãos, mas primeiro eu preciso me curar e eu preciso ter consciência de que eu não curo ninguém, eu só curo a mim mesma. Por isso Jesus Cristo falava, que quando falava, o Senhor me curou, não, você se curou, né? Ele já tinha, ele queria nos passar isso, que não existe outra pessoa, não adianta colocar a responsabilidade da sua cura nas mãos de outra pessoa, porque não. Quem vai se curar é você. E você se curando, aí sim, você pode estar numa nova frequência e reverberar para as outras pessoas. Quando nós temos isso, aí o que nós vamos ter? Nós vamos ter a questão do que? Eu só tenho o poder de me curar. Era exatamente isso que o Dr. Lee fez, olha só. E para vocês saberem, ele curou todos os pacientes a ponto desse hospital psiquiátrico ser fechado, porque não tinha mais. Não tinha mais. Ele curou uma ala inteira. Ele curou uma ala inteira, trazendo a responsabilidade para ele, que se aquela pessoa estava com aquilo, era de responsabilidade dele, e curando nele. Ele não falava, cura isso de João, cura em mim. Então o Ho'oponopono tem que se entender que não é para você curar a outra pessoa, você vai curar em você. Você tá fulano, mas eu tô fazendo o Ho'oponopono para escassez porque o meu marido, ele tá passando por situações aí financeiras muito ruins. Não, você tem que fazer o Ho'oponopono para você. Cura em mim o que está causando essa escassez financeira na vida do meu marido. Cura em mim a ansiedade que está em fulano de tal. Cura em mim o que está acontecendo com a outra pessoa. Entende? Que eu trouxe a responsabilidade para mim. Eu estou tendo o amor de Deus, a compaixão de Deus com o próximo. Então, eu estou me curando. Então, esse é um fundamento assim muito, muito importante de você saber. Que você não cura outra pessoa, você não cura nada. Você só vai curar você. Você só vai curar a você. E o último fundamento é realmente ali a conexão com Deus. É você, quando tiver com algum problema, ter aquela consciência de conversar com Deus. Você não vai levar o seu problema para outra pessoa, né? Primeiro, fundamento do Ho'oponopono, né? Não adianta ir levar, reclamar, falar com outra pessoa. Você deve ir direto a Deus. É quando você pede, Criador, o que está em mim causando essa tristeza? O que em mim? Quais são as memórias que eu estou guardando que está me causando? Aí vocês pensam o que está causando em vocês. E aí o Ho'oponopono você vai falar, né? O que você vai fazer as perguntas. Você faz as perguntas, depois você pede para limpar. Você pede para quem limpar? Você pede para Deus limpar. Então o Ho'oponopono é uma ferramenta totalmente espiritual. Não tem nada de você falar, o Ho'oponopono é uma limpeza, não sei o que. Você pode fazer igual eu sugiro muito para os meus pacientes fazerem reprogramação mental, fazendo as 108 vezes, mas não é o Ho'oponopono, é usar o Japamala para fazer reprogramação mental. Mas o Ho'oponopono é uma ferramenta espiritual, por quê? Porque ela é uma conexão com Deus. É naquele momento ali que eu vou parar e vou falar, limpa em mim essa ansiedade que eu estou sentindo. Limpa essas memórias, Senhor. Limpa essas memórias de ansiedade que sinto, que eu não sei quando causou,
o que que causou, o que que eu fiz, o que que me fizeram. Eu só peço que limpe em mim essas memórias, limpe em mim, purifique as minhas memórias, limpe. Eu só vou pedir a Deus. E depois que eu faço o meu pedido, aí eu vou falar as palavras, eu te amo, sinto as frases, eu te amo, sinto muito, me perdoa, sou grata. Para cada continha aqui, para cada bolinha, eu falo, eu te amo, sinto muito, me perdoa, sou grata. Eu te amo, sinto muito, me perdoa, sou grata. Eu te amo, sinto muito, me perdoa, sou grata. Lucinéia, mas eu preciso em cada bolinha pedir para Deus, para limpar a memória. Não, você já pediu. Antes de começar, você já falou qual era o problema. Você já falou que você está com ansiedade, e conversa da sua forma. Qual é a forma certa? A sua forma. Ah, tinha uma oração original. Tem oração original. Mas você vai conversar do seu jeito. Deus vai te ouvir. Você não precisa ficar copiando, correndo aí para pegar frases. Eu vou até vou deixar para vocês as perguntas. Mas você vai fazer da sua forma. Porque é da sua forma que Deus vai te ouvir. E você fazendo isso aqui com fé, tudo é possível. As suas curas são possíveis, porque você é capaz de curar tudo que está em você. Essa é a grande filosofia do Ho'oponopono. É você entender que nós somos capazes de curar tudo que existe em nós. Nós somos capazes de limpar, de resetar a nossa memória e viver aí a vida dos nossos sonhos. Eu espero, meus amores, que vocês tenham entendido e que vocês compreendam de fato a grandeza dessa ferramenta, a grandeza desse... Eu não gosto nem de falar que é uma ferramenta, porque é dessa cura espiritual, né? Dessa limpeza espiritual aí que é o Ho'oponopono, que nos foi um presente aí dos nossos irmãos do Havaí, tá ok? Hoje eu vou ficando por aqui. Deixo com vocês um beijo cheio de amor e que ele chegue aí mais rápido que a velocidade da luz. Até o próximo vídeo.